Olá, treinadores! Como vocês estão? Mark aqui. E hoje é mais um vídeo do quadro Mark Unite, aquele quadro onde eu trago conteúdo e gameplay de Pokémon Unite. Eu estou aqui hoje com um Pokémon novo que acabou de chegar no jogo. Eu estou falando sobre o Quaquaval. Isso mesmo, você vai aprender tudo sobre o Quaquaval, como a habilidade dele funciona, quais são seus movimentos. E no final tem uma gameplay onde eu joguei com o Quaquaval pela primeira vez em uma partida personalizada junto com alguns dos meus amigos. Então vamos falar primeiro um pouco sobre o Quaquaval. O Quaquaval é um Pokémon versátil. Ele também é um Pokémon versátil especializado em batalhas corpo a corpo, ou seja, você precisa estar mais próximo do oponente para conseguir usar, né, os movimentos do Quaquaval. E o Quaquaval também ele consegue recuperar a vida conforme ele vai atacando, né? Vamos ver um pouco sobre a habilidade do Quaquaval. O Quaquaval é interessante destacar que a habilidade dele muda conforme ele evolui. Então, quando ele é Quasly, a habilidade é uma. Quando ele é Quaswell, a habilidade é outra. E quando ele é Quaquaval, ela também muda. Vamos ver primeiro com Quasly. Destemido. Quando os ataques básicos e os movimentos desse Pokémon acertam Pokémons oponentes, as vibrações aumentam, aumentando o ataque. As vibrações podem aumentar até 3 e depois diminuem com o tempo. Então, na medida que o Quasly, né, vai atacando com o ataque básico, vai aumentando o ataque dele. Então isso é muito bom. Quanto mais ataque básico você conseguir fazer em sequência, mais o ataque dele vai aumentando. Lógico, né, depois de um tempo, né, esse aumento vai diminuir. Como o Quaswell, destemido, quando os ataques básicos e os movimentos desse Pokémon acertam Pokémons oponentes, as vibrações aumentam, aumentando o ataque. As vibrações podem aumentar até 3 e depois diminuem com o tempo. Então, a habilidade do Quaswell é a mesma do Quasly, né? Conforme ele vai atacando com ataques básicos, o dano vai aumentando, e o ataque dele vai aumentando. E depois de um tempo, né, lógico, ele vai diminuindo. Porém, quando ele evolui para Quaquaval, a habilidade muda um pouco, pessoal. Vamos lá. Quando ataques básicos e movimentos acertam Pokémon oponentes, as vibrações aumentam, elevando o ataque. As vibrações podem aumentar até 3 e diminuem com o tempo. Quando as vibrações chegam ao máximo, o próximo ataque básico se torna Lâmina Giratória. Cada vez que Lâmina Giratória acerta Pokémon oponentes, a velocidade de movimento aumenta. Este efeito pode acumular até 3 vezes. Então vocês puderam perceber aqui que quando ele é Quaquaval, né, o começo da habilidade Destemido é parecido com as outras, é a mesma, né? Quando ele vai atacando com movimentos básicos, né, vai aumentando o ataque e depois de um tempo diminui. Porém, quando esse aumento chega ao máximo, o próximo ataque básico dele vai se tornar a lâmina giratória, que é um movimento que o Quaquaval vai fazer um rodopio, ele vai dar uma pirueta rodando, né? E vai aumentar, né, a velocidade de movimento dele. Então, né, tem essa diferença aí, né? Quando ele é Quaquaval, né, tem esse efeito a mais da habilidade que ele consegue rodopiar, né? Quando, né, o medidor dele de dano tá no máximo. Vamos ver agora um pouco sobre as habilidades de Quaquaval. No nível 1, como Quasly, você vai ter dois movimentos, o pancada e o ataque de asa. Vamos ver o pancada primeiro. Pancada causa dano e reduz a velocidade de movimento dos pokémons oponentes, né? Então, o pancada é um movimento aí inicial do Quasly, né? Você vai causar dano e vai reduzir a velocidade dos oponentes, ou seja, os oponentes vão ficar mais lentos. Ataque de asa avança na direção designada, causando dano aos pokémons oponentes na área de efeito. Quando este movimento causa dano a pokémons oponentes, o usuário recebe um efeito de escudo. Então aqui nós temos um movimento do Quasly que concede um escudo para ele, né? Ele vai avançar na direção que você designar para ele, que você ordenar para ele, né? Ele vai causar dano aos pokémons oponentes e, consequentemente, esse dano vai se transformar em um efeito de escudo para ele. No nível 5, o seu Quasly vai evoluir para Quaswell. O movimento do Quaswell é um movimento baixo.
Desfere 3 chutes rápidos na direção designada, causando dano e reduzindo a velocidade de movimento dos Pokémon oponentes. Quando este movimento leva as vibrações ao máximo, lâmina giratória causa mais dano. Melhoria no nível 11. Aumenta o dano causado por este movimento. Quando for potenciado, aumenta ainda mais o dano causado por lâmina giratória. Então aqui você pode perceber, né, que o movimento baixo do Quaswell é um movimento para você usar com combo com a habilidade dele Destemido, né? Quando ele tá com o pico mais alto de ataque da habilidade Destemido, ele faz o rodopio, não foi o que a gente viu? Ele faz o giro. Então, um movimento baixo aqui, né, é justamente para você usar junto com o giro, né, com a habilidade dele. Você vai desferir 3 golpes rápidos no oponente com movimento baixo, né? E quando a habilidade está no máximo, né, você vai potencializar ainda mais a lâmina giratória, né? Ela causa mais dano, que é, né, a habilidade do Quaquaval, aquele rodopio que ele faz. No nível 7, você finalmente consegue evoluir para Quaquaval e vai aprender o Aquariate. Aquariate avança na direção designada, causando dano e reduzindo a defesa dos Pokémons oponentes atingidos, além de recuperar PS. É possível reservar até 2 usos deste movimento. Quando as vibrações chegam ao máximo, ou seja, a habilidade Destemido, né, do Quaquaval, lâmina giratória, que é o rodopio, concede um efeito de escudo. Melhoria no nível 13. Aumenta a quantidade de PS recuperado por este movimento. Quando for potenciado, fortalece o efeito de escudo concedido por lâmina giratória. Então vocês estão vendo aqui, pessoal, que tem bastante movimento do Quaquaval relacionado com a habilidade dele, né? Que é o rodopio que ele faz. Então, o Aquariate, né, é um movimento que vai reduzir a defesa do oponente, vai fazer o Quaquaval recuperar a vida. Você pode usar 2 vezes seguida, né? É uma reserva de 2 usos desse movimento. E quando você consegue ativar a lâmina giratória, que é a habilidade do Quaquaval, né? Que é quando ele tá no máximo, que você usou ataque básico até aumentar o dano dele no máximo, que ele vai fazer o rodopio, vai conceder um efeito de escudo para ele também. Então, o que você tem, né? Um efeito triplo, você tem, né? Diminuição de defesa do oponente, recuperação de PS e efeito de escudo. Então, o Aquariate é um movimento muito bom do Quaquaval. Vamos ver agora o movimento Night de Quaquaval. Movimento Night. Águas de Carnaval. Uma dança puxa Pokémons oponentes, causando dano e deixando-os incapazes de agir. O movimento concede um efeito de escudo, que aumenta a cada Pokémon oponente atingido. Quando as vibrações chegam ao máximo, ou seja, né, a habilidade dele, lâmina giratória causa mais dano e concede um efeito de escudo adicional. Então, o movimento Night do Quaquaval, ele vai criar tipo uma espécie de redemoinho ao redor dele. Esse redemoinho vai atrair, vai puxar para dentro os oponentes e vai deixar eles incapazes de agir. Depois ele vai conceder um efeito de escudo pro Quaquaval, né? E vai ativar também, né, a lâmina giratória, que é o rodopio que ele faz, né? E vai dar outro escudo para ele. Então aqui o movimento Night do Quaquaval concede 2 escudos para ele. Concede um escudo quando ele usa o movimento Night e concede outro escudo, né, quando ele usa a lâmina giratória, que é a habilidade dele de rodopiar. Vamos falar um pouco agora sobre os itens de segurar de Quaquaval. Aqui, pessoal, eu equipei o Quaquaval com esses 3 itens, né? Vale lembrar que o Quaquaval é um Pokémon versátil de ataque físico. Então você tem que colocar nele itens de ataque físico. Não pode colocar item nele de ataque especial, né? Eu coloquei esses 3 itens aqui, né? Que são de ataque físico e são itens para Pokémons versáteis, né? O primeiro deles é o peso ofensivo, né? Que é um item que você vai aumentar o ataque do Pokémon quando você marca gol, né? Então é interessante você tentar estacar esse item 6 vezes, que é o máximo dele. Então, se for utilizar esse item, né? Tenta fazer 6 gols no começo da partida. Algumas partidas vai ser difícil você conseguir fazer isso, né? Mas tenta aí fazer pelo menos 6 gols aí no começo da partida para você deixar o peso ofensivo na potência máxima, né, para aumentar o ataque do Quaquaval. O segundo item que eu coloquei foi o Guard Navalha, né? Depois que o Pokémon usa o movimento, um mínimo de 20 pontos de dano é adicionado ao seu próximo dano básico. Quanto maior for o ataque do Pokémon, maior será o dano adicional.
Quando este item é segurado por um Pokémon especializado em batalhas corpo a corpo, esse dano adicional também diminui a velocidade de movimento do Pokémon oponente por um curto período. Então, né, a garra de navalha aqui é para dar um dano adicional, né, ao ataque básico do Quaquaval. E o interessante é que o segundo efeito da garra de navalha é justamente para o Pokémon corpo a corpo. E o Quaquaval é um Pokémon de corpo a corpo. Então ele se beneficia também com o segundo efeito da garra de navalha, né? Que é o quê? Diminuir a velocidade do oponente. Então isso é muito bom, né? A garra de navalha está aumentando a taxa crítica do Quaquaval, para ele dar dano crítico dos movimentos dele, além de aumentar o ataque. O terceiro item é a política de fraqueza, né? Política de fraqueza. Aumenta o ataque do Pokémon por um curto período, aí no mínimo 2,5% quando o Pokémon recebe dano. Quanto mais dano ele recebe, maior o aumento. Então a política de fraqueza funciona da seguinte maneira, né? Quanto mais golpe o Pokémon recebe, mais o dano dele vai aumentar para ele atacar, né? Então é como se fosse um efeito de bate e volta, né? Então o Pokémon recebe dano, mas também ele aumenta o próprio dano dele para poder contra-atacar. Né? Então aqui a política de fraqueza está aumentando o ataque do Quaquaval e além disso ela também aumenta a vida dele, que isso é muito legal, né? Isso é muito interessante. Aqui ela está concedendo aumento de 225 de PS para o Quaquaval. Vale lembrar que esses itens são todos itens de teste, como o Quaquaval é um Pokémon novo, isso pode mudar, né? Você tem que equipar ele com os itens, né? Que você tenha maior facilidade para estar ativando eles durante a partida, né? Igual o peso ofensivo, né? Às vezes vai ser difícil você conseguir fazer muitos gols no começo da partida, então você às vezes vai ser melhor usar o outro. Aqui também eu quero deixar para vocês como opção, caso queiram, vocês podem estar colocando a faixa musculosa no lugar de um desses itens, né? Que é esse item aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Faixa musculosa, né? O que a faixa musculosa faz? Vamos dar uma olhadinha lá. Quando os ataques básicos acertam, o dano é aumentado em 3% dos PS restantes do Pokémon oponente, né? Então, quando o Quaquaval acerta os ataques básicos dele, o dano dele é aumentado em 3%, né? Conforme, né, a vida restante do oponente. Então isso é muito bom, que a gente viu lá, né? Que o Quaquaval, para ele ativar a habilidade dele, né? Que é o Destemido, ele precisa fazer, né? Vários ataques básicos seguidos. Não é isso? Para poder aumentar a taxa, né? Da habilidade dele, para ele conseguir rodopiar. Então, talvez seja interessante você estar usando a faixa musculosa por causa disso, né? Porque você vai acertando o oponente com ataques básicos, né? E vai aumentando o dano desses ataques também. Então aqui, né, eu deixo essas opções aí, né, para vocês estarem utilizando, né? A faixa musculosa, né, também é uma opção para você estar usando no seu Quaquaval aí, né? E você vai se adaptar conforme, né, a sua necessidade, conforme o seu estilo de jogo. Então, este é o Quaquaval, que não para de dançar em momento algum, né? Então, agora vocês verão uma partida onde eu joguei com o Quaquaval. Foi a minha primeira partida com ele, né? Foi uma partida testando ele, foi uma partida personalizada com alguns dos meus amigos, né? A partida foi muito boa, estava excelente. Então, fiquem agora, treinadores Pokémon, com a gameplay! Então vamos começar essa gameplay. Eu já estou aqui no Lube, eu convidei alguns amigos para a gente jogar uma partida personalizada, onde vocês verão o Quaquaval em ação. Então vamos começar! Eu vou com Quaquaval. Pronto. Eu vou para a rota de baixo. Vamos dar uma olhada no nosso Quaquaval. Vou colocar o item de velocidade. Os itens de segurar estão todos certos. Vamos mudar a notificação de batalha. Pronto.
Então vamos começar essa partida. Do outro lado nós temos Mr. Mime, Meganium, Espion, Lapras e Tinkaton. No nosso time nós temos Buzzwole, Delphox, Slowbro, Quaquaval e Confei. E o Quasly sai na largada. Eu estou aqui na rota de baixo com o Slowbro. Já temos o Chikorita aqui. Deixa eu recuar. Recua o Slowbro. Ei, vou ter que recuar. Slowbro, me proteja. A Espion já evoluiu. Sai daí, Slowbro. As Altaria tem que ter um jeito de pegar. Chega, Slowbro. Pronto, consegui. Nocauteei a... Ah! A folha mágica da Chikorita me pegou. Eu nocauteei a Espion, mas a folha mágica da Chikorita me pegou. Eu queria que o Slowbro evoluísse, deu certo. Recua, Slow. Vou farmar um pouquinho pra me evoluir também. Vamos lá, Quasly. Pronto, evolui. Evolui para Quaswell. Vamos lá, Quaswell. Ó o chute dele. Vamos farmar. Vamos lá, Slow, vamos pegar esse Red Dragon. Isso aí, me dei uma cobertura pra me pegar o Red Dragon. Vamos pontuar. Vamos conseguir evoluir para Quaquaval. Recua, gente. Pronto, consegui pegar o Regelec. Vambora, time! Olha o Quaquaval lá, gente. The Diva. Olha lá. Recua, gente. Tenta pegar aquele objetivo lá em cima. Ó, a voadora que ia dar. Pegaram. Ixi. O que o Slowbro tá fazendo lá, meu Deus, sozinho? Vambora, Quaquaval, meu filho. Dança. Dança pra nós ver. Ó, as piruetas dele, ó. Todos estilosos. Bora, meu povo. Olha o jeito que ela anda, gente. Amém. Hora do carnaval.
Não deu certo não. Tinha que ter chegado mais perto aqui, ó. Pronto, bora, bora. Recua, gente. Oh, meu Deus, eles querem lutar, oh, meu Deus do céu, o povo doido. Recua, gente. A ult dele não pegou ali aquela hora, não. Tem que ficar mais perto dos oponentes. Vamos dançar. Pera aí, vô. Pera aí, gente, vem cá. Ó, apareceu. Ixi, ixi, ixi. Ai, gente, meu Deus do céu, pera. Recua, gente. Sai daí com a cavalo, meu filho. Eu nem vi o que tá acontecendo aqui, meu Deus. Me cure com fé. Cadê a Confei? Me cura, Confei, minha filha. Eu aqui, ó. Eu aqui, ó. Vai me matar aqui. Corre, Cocoaval, meu filho. Vem, Slobo, vem. Pirueta, gente. Hora do carnaval. Eu não tô sabendo usar essa ult dele, não. Corre, Cocoaval, corre. Ajude-me. Nos rolos, ajude-me. Recua, gente. Vamos pegar aquele objetivo lá em cima, ó. Bora, gente. Vambora, time. Olha o jeito que ele anda, todo pleno, gente. Sem preocupação. Ai, meu Deus do céu. Esse Mr. Mind, pois filho. Pega esse Mr. Mind, pelo amor de Deus. Vamos tentar pontuar. Meu Deus, pera. Recua, gente. Gente, a minha mira tá horrorosa com o Cocoaval. Vocês estão vendo? Os chutes que é daí. Vambora, Cocoaval. O ground tá quase aparecendo, gente. Hora do ground aqui, ó. O que o Slobo tá fazendo mais? Bora! Hora do carnaval! Ai. Pega essa Lapras, gente! Ó, consegui derrotar a Lapras. O Growl não me pegou. Não deu não. Recua, gente! Recua, gente! Isso, o Buzzhole pegou o Growl. Ótimo. Sai daí, Buzzhole! Derrotou o Tinkaton. Vambora, Dediva! Corre, Cocoaval! Pegou umas moedinhas aqui, peraí. O movimento Knight deles tem que estar bem perto dos oponentes para poder usar. Eu vou pontuar lá em cima. Isso.
Vou tentar usar o movimento Night dele, peraí. Vou usar o movimento Night dele, peraí. Ó, eu rodopiando. Vamos ver como foi o nosso desempenho. Vitória! Ó, Quaquaval fez 8 nocaute, 9 assistências. Foi ótimo, pessoal. Foi ótimo. Fez 165 pontos. Vou mandar joinha para todo mundo. Todo mundo participou. O outro time também foi muito bem. A Lapras do outro time eu achei que deu bastante trabalho, bastante resistente a Lapras. Vamos ver nossas estatísticas. Ó, o Quaquaval fez 56 mil de dano e ele aguentou 66 mil. Foi ótimo, muito bom. Só que eu achei que ele recuperou pouco demais, né? Ele não recuperou quase nada. E aí está a nossa equipe. E o Quaquaval segue dançando. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar o seu like, compartilhar com todos os seus amigos para que eles venham conhecer o Quaquaval, o mais novo Pokémon aqui do Pokémon Night. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. É isso e até a próxima, treinadores!